Bom dia para todos e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Capítulo 16 do 10º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Samuel. Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, e ali ele se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Versículo 2. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso, Ziba? Então Ziba respondeu. O rei Davi, quando ele viu Ziba carregado com toda essa mercadoria, ele perguntou: ô Ziba, meu amigo, o que é que você vai fazer com toda essa mercadoria? Então Ziba responde para o rei Davi: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Versículo 3. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Então Ziba respondeu. O rei Davi ele perguntou a Ziba: onde é que está Mefibosete, o filho do seu patrão? Então Ziba respondeu para o rei Davi: ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. Versículo 4. O rei Davi disse a Ziba: tudo o que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu. Quando o rei Davi disse: ó Ziba, tudo que era de Mefibosete agora é seu. Então Ziba respondeu para o rei Davi: eu me curvo diante do meu rei, Senhor. Então Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e Senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Essas palavras, Ziba estava falando com o rei Davi, que ele sempre iria se curvar diante do rei Davi e que ele sempre iria agradar o rei Davi e que sempre estaria do lado do rei Davi, que sempre estaria do lado do rei Davi.
Ziba respondeu para o rei Davi. Davi e Simei. Versículo 5. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Versículo 6. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais. Apesar de o rei Davi estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais, versículo 7, ele amaldiçoou o rei Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso, fora daqui, assassino criminoso. Simei disse com o rei Davi: fora daqui, assassino e criminoso. Versículo 8. Você tomou o reino de Saul. O Senhor, Deus, o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão. E você está arruinado, seu assassino. Fora daqui. Nós não queremos você aqui. Fora daqui. Versículo 9. Então, Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei Davi: porque o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe. Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele, agora mesmo. Deixe eu matá-lo, ó meu rei e meu senhor. Deixe eu matá-lo agora mesmo. Versículo 10. Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso, respondeu o rei Davi a Abisai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? Se foi o Senhor Deus que mandou este homem me amaldiçoar, quem é que pode ir contra Deus? Assim falou o rei Davi para Abisai e o seu irmão Jonatas. Joabe, o seu irmão Joabe. Então o rei Davi disse: olha, Zuria, não tem nada a ver com isso. Vocês, filhos de Zurias, não tem nada a ver com isso, respondeu o rei Davi a Abisai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus que mandou que este homem me amaldiçoasse,
quem é que tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? Vejam que o rei Davi, ele não era vingativo. Ele não era vingativo. Mesmo Semei amaldiçoando o rei Davi, o expulsando da cidade e o amaldiçoando e atirando pedras nele. Ele não foi vingativo. Ele não permitiu que os seus soldados o atacassem Semei e o matassem. Ele não permitiu. Versículo 11. Então o rei Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais: se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado? Se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo, deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Versículo 12. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições. O que o rei Davi está falando é que Deus, ele pode transformar todas as maldições, todos os males que este homem está desejando contra mim, se não foi Deus que mandou ele fazer, ele pode transformar todas essas maldições que ele está lançando contra mim em bênção. E todos vocês o verão que este homem está errado. Não o mate, não o prodigique, deixa ele. Versículo 13. Então o rei Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Semei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. Versículo 14. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão. Isso é o rei Davi e os seus soldados chegaram tão cansados ao rio Jordão, de tanto andar, e descansaram ali, à margem do rio Jordão. Descansaram lá. Ficaram tomando fuga lá, cansados da viagem. Eles se assentaram por lá e começaram a ficar descansando lá, na margem do rio Jordão. Absalão em Jerusalém. Versículo 15. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Versículo 16. Quando Uzai, o conselheiro particular do rei Davi, encontrou Absalão, gritou: viva o rei, viva o rei. Versículo 17. E Absalão perguntou: onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Porque você não foi com ele? Versículo 18. Uzai então respondeu: como é que eu poderia fazer isso?
eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor, ó Absalão. Ficarei com o Senhor, Absalão. Versículo 19. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei. Ó Absalão, meu rei, assim como eu servi ao rei Davi, o seu pai, eu também servirei ao Senhor. Versículo 20. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero o seu conselho, o que devemos fazer. Versículo 21. Aí Aitofel respondeu. Aí então, um homem sábio e conselheiro, Aitofel, respondeu para o novo rei, Absalão, filho do rei Davi, que se tornou rei por conta própria, por si próprio. Ele se tornou rei. Aí então, Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados. Versículo 22. Então, armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali, na frente de todos eles, ele teve relações com as concubinas do seu pai, o rei Davi. Versículo 23. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. E o capítulo 16 do livro de 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 23 versículos. O capítulo 17. Uzai atrapalha o conselho de Aitofel. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir o rei Davi, o seu pai. Versículo 2. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o seu pai, o rei Davi. Os outros soldados trarei de volta para o seu exército, para se juntar ao seu exército. Mas o seu pai, o rei Davi, eu matarei. Versículo 3. E trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido.
já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Versículo 4. Então Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Versículo 5. Aí então Absalão disse: chamem agora Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Versículo 6. Quando Uzai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-los, se não, diga você o que devemos fazer. Versículo 7. Então Uzai respondeu: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Versículo 8. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com os seus soldados. Versículo 9. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar, logo que o rei Davi atacar os seus soldados. Todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Versículo 10. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. Eles não desistem, eles não voltam atrás. Estão decididos a lutar e morrer pelo seu pai, o rei Davi. Versículo 11. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quanto são os grãos de areia da praia, do mar. E que o Senhor mesmo os guie na batalha. Versículo 12. Onde quer que o rei Davi estiver, nós o encontramos. Antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Versículo 13. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima, uma da outra. Versículo 14. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o
castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Deus é contra a todos e a todas as pessoas que se tornam reis naquela época. Deus é contra. Deus não escolheu. Deus não escolheu Absalão como rei. Versículo 15. Davi é avisado e foge. Versículo 15. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado. Versículo 16. E disse: agora mande depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto. Que o rei Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos, não sejam todos mortos. Versículo 17. Jonatas e Ahimaás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos. Entrando na cidade, uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Versículo 18. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Ahimaás foram depressa para a casa de um certo homem, na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. Versículo 19. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e, em cima dela, espalhou cereais, socados para que ninguém pudesse perceber nada. Versículo 20. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: onde estão Ahimaás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Versículo 21. Depois que eles foram embora, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: atravesse o rio depressa. Versículo 22. Então o rei Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão e, ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Versículo 23. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade.
E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Versículo 24. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, o rei Davi já havia chegado à cidade de Maanaim. Versículo 25. Então Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia. A mãe de Joabe. Versículo 26. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Versículo 27. Quando o rei Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sub, filho de Naás, da cidade de Raba, em Amon, com Marqui, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Versículo 28 e o 29. O 28 se resume no versículo 29. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para o rei Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto o rei Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. É por isso que toda a Bíblia Sagrada, ela manda que nós nos amemos uns aos outros. E amar uns aos outros é ajudar a se compadecer com as necessidades dos irmãos. Sempre ajudando uns aos outros. Isso é um bom testemunho do crente, um bom testemunho para todos que estão do lado de fora. Ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Estender as mãos uns para os outros, como eles fizeram com o rei Davi. E também agora eu peço perdão a vocês porque o vídeo eu tô um pouco, sabe, do nariz espirrando um pouco. Peço perdão por isso. E todos vocês agora que acabaram de assistir o vídeo, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E fiquem com a paz do Senhor nosso Deus também. Amém para todos.